Eu começo. Vamos lá. Pedro, você não me respondeu até agora. PCC e Comando Vermelho são ou não organizações terroristas? Rubinho, organização terrorista chama bolsonarismo, que estão aí instalados só para poder roubar o nosso país. Agora, PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando, sei lá o que, todas essas siglas, é contra. Para mim é crime e cadeia. Então assim, vamos parar de, discursinho, tal. Crime organizado é jaula. Comigo você não vai lacrar de jeito, não. Então, se crime organizado para você fosse jaula, você defenderia que a cúpula do PT deveria estar cumprindo cana, puxando cana. O Lula deveria estar preso. O José Dirceu deveria estar pagando pelos crimes que cometeu. José Genuíno. Mas eu volto à pergunta, sim ou não? PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas? Rubinho, tanto que eu não defendo bandido, portanto defendo o nosso partido com muita clareza, que quem está no banco dos réus nesse momento é Jair Bolsonaro. Lula está sentado também no banco de presidente. Os nossos ministros, deputados petistas, estão trabalhando, todos na cadeira, trabalhando. O único lá julgado e condenado é Jair Bolsonaro. Não defendo bandido, não. Para mim, bandido bom é bandido preso, enjaulado. Bom, primeiro que o Bolsonaro não foi condenado. Ele está passando por um teatro que algumas pessoas denominam julgamento. Já o Lula, sim, foi condenado por 12 magistrados, teve o duplo grau de jurisdição, foi ao STJ, foi ao STF, foi condenado, puxou cana. Só não sei se ele conheceu a Janja na cadeia ou fora da cadeia. Aí ele foi descondenado e infelizmente foi alocado na cadeira presidencial. Alocado quer dizer que não teve eleições? Não, teve eleições. Teve eleições. E foram fraudados ou não? Não acredito na tese de fraude. Ah, então ótimo. Eu acredito então foi eleito no sistema com o eleitoral. povo mesmo. Ele foi eleito por uma campanha mentirosa, uma campanha de desinformação, uma campanha que proibiu que disséssemos, por exemplo, que o Lula era aliado da Venezuela e agora ele se mostrou, inclusive já na posse, aliado da Venezuela, que proibiu que disséssemos que o Lula emprestava dinheiro deliberadamente para o BNDES. Uma campanha que proibiu que a gente mostrasse quem realmente o Lula era. Eu não sei se isso você considera adequado, mas eu defendo que no pleito eleitoral seja livre para a gente demonstrar quem é quem. Eu pergunto para você. Não, mas o nosso adequado? pleito eleitoral é bastante livre. Tanto que todos podem ser candidatos, contando que tenham a ficha limpa, coisa que Bolsonaro hoje não tem. Por qual crime? Bom, Jair Bolsonaro já... Qual crime o Bolsonaro foi condenado? Já é condenado, está inelegível até 2032, justamente pela relação com a embaixada e com os embaixadores, aonde ele não poderia dar entrevistas e deu numa articulação de golpe de Estado, numa agressão direta à soberania nacional, dizendo que não ia aceitar o resultado das eleições. Então, Rubinho, quando você fala sobre eleições, nós temos sim eleições livres aqui, porque aqui não é ditadura. Aqui, todo mundo que quer ser candidato pode ser candidato, só ter a ficha limpa, coisa que Bolsonaro hoje não tem, e aí vocês têm que arrumar outro candidato. Mas eu vou te falar bem o que eu acho mesmo, e o povo vai concordar comigo. Eu queria mesmo que Bolsonaro, se não tivesse aí com esse cacetada de problemas e processos contra e será julgado e condenado, queria que fosse candidato, ia tomar uma lavada do Lula de novo. Se o Lula sem mandato, um líder popular que tinha acabado de sair de uma prisão injusta, consegue ganhar de um presidente com mandato, com estrutura, roubando pra caralho. E digo mais, Bolsonaro fez o milagre de operar a Polícia Federal para poder barrar ônibus de votações em todo o Nordeste e mesmo assim perdeu as eleições. Então eu queria muito que Bolsonaro fosse candidato ou qualquer outro. Pode escolher, Rubinho, que ano que vem é Lula. Você disse que o Bolsonaro estava roubando deliberadamente. Eu quero que você aponte. O Bolsonaro roubou o quê, onde e qual a condenação? Tem o número do processo? Tem vários processos. Primeiro, a investigação da Val, do Açaí, a Chadinha. Outra investigação, roubo do patrimônio brasileiro, quando ele foi em 3 viagens internacionais e voltou com uma série de presentes institucionais ao povo brasileiro, assim como a minha tia, Dilma, ela tem 3, 4 containers, Vilela, que ficam ali no sul guardando tudo aquilo que ela ganhou.
para depois virar um museu, virar um acervo e tal, para o povo ver. A mesma coisa que o Lula faz, a mesma coisa que o Fernando Henrique fez, a mesma coisa que o Sarney fez. Todo mundo ganha presente e guarda os presentes porque sabe, opa, essa balinha aqui que o cara das Arábias me deu não é meu, não é patrimônio meu, é do povo brasileiro. Então você pega e guarda para quando você falecer, né, fazer um museu depois. Todos os últimos 7 presidentes fizeram isso, menos um, Jair Bolsonaro. Ganhava Rolex, ganhava cavalo de ouro, ó, embolsava tudo e vendia. Então, se isso não é crime para você que é um advogado, né, firme, eu não sei mais o que é, Rubinho. É impressionante a distorção narrativa. Mas pelo menos você confessa. A Dilma saiu lá com 1, 2 containers, o Lula carregou 3 containers. Inclusive aquele relógio de aproximadamente 100 mil reais que o Lula ostenta foi um presente. Só que aí no caso do Lula não. No caso do Lula pode. Tem decisão que ele pode usar o relógio. Não sei se é Patek Philippe, Rolex, não entendo desses relógios. O Lula usa. O Bolsonaro ganha o presente e não tem container. Se levasse o container, ia ser preso. A gente tem, por exemplo, o caso da Janja acusando o Bolsonaro de sumir com os móveis do palácio. Depois acharam, tava lá. Ela simplesmente usou de subterfúgio para comprar, gastar mais dinheiro com uma nova mobília com o palácio. A questão é que vocês apontam todos os dedos para criar narrativas contra o presidente Bolsonaro. Não existe uma condenação criminal contra o presidente Bolsonaro. Não existe um caso de corrupção contra o presidente Bolsonaro. Na história do PT, se eu pegar a página aqui, falta. Eu te relatei alguns, Mensalão, Petrolão, Aloprados, agora o INSS, não sei que nome vão dar para isso. É escândalo atrás de escândalo. Na gestão Bolsonaro são factoides que foram criados contra ele. O que eu quero saber de vocês é o seguinte: como justificar a destruição que vocês fazem no país para garantir um novo mandato para destruir ainda mais a nossa nação? Qual que é o factoide quando o ministro da Educação do Bolsonaro estava negociando dinheiro público em troca de barra de ouro? Qual que era a participação quando 3 ministros de Jair Bolsonaro foram para a cadeia por conta de corrupção? Qual que era a atuação de Jair quando ele pega patrimônio público recebido em presentes e coloca o Mauro Cid, ajudante de ordens, para poder vender em território norte-americano e consegue vender? Por que ele não fez isso de forma lícita, então, no Brasil, por exemplo, né, Vilela? Se de fato era dele, por que ele teve que pedir para o ajudante de ordens viajar para outro país para poder vender um artefato que era dele? Por que ele só não foi e vendeu nos parâmetros normais no nosso território? Há compra e venda desses relógios caros aí, colar caro e tal, aqui sem problema. Esse pessoal rico faz isso aí mesmo. Agora, ter que levar para os Estados Unidos para poder vender lá de forma escondida, em dinheiro vivo, sei lá o quê, vamos falar bastante a verdade mesmo. Bolsonaro já é inelegível até 2032. Bolsonaro vai ser julgado nessa semana, vai terminar agora na sexta-feira e será condenado a no mínimo 30 anos de jaula, em sistema fechado, na Papuda. E aí nós vamos acabar de uma vez por todas com esse simbolismo que é o bolsonarismo. Porque, mais uma vez, Rubinho fala muito assim: o que seria do PT sem o Bolsonaro? Seria a mesma coisa, Vilela, porque o PT já existe há 20 anos. Nós estamos aqui para poder governar para o povo. Não ser anti-Bolsonaro, ser anti-direita, isso não nos interessa. O que nos interessa é resolver a fome e o desenvolvimento desse país. Pois é. Eu discordo de você justamente porque você sustentou o debate todo em críticas ao presidente Bolsonaro. Não trouxe sugestões, não trouxe um projeto, tampouco trouxe uma justificativa para a continuidade do governo do PT, que é o que eu estou buscando aqui. Porque não há. Vocês querem o poder pelo poder, para perpetuar o projeto de poder que se instalou com o lulopetismo lá em 2003, quando venceu as eleições de 2002. Eu pedi para você que apontasse o crime do Bolsonaro, a condenação criminal que ele teve, que sustenta você dizer que o Bolsonaro roubou. Você não consegue apontar. Você cria factoides, cria ilações e não aponta. E a resposta é muito simples. Porque não há. Vocês não conseguem jogar a pecha de corrupto no Bolsonaro. Porque não é. O que restou para o PT foi manobrar para que o Bolsonaro fosse tirado à força do pleito eleitoral. Não apenas do de 2026, como você disse, até 2032. Não aceitam que ele dispute a eleição, porque sabem que a derrota do petismo é iminente
face o governo Bolsonaro. Os fatos são irrefutáveis. Eu trouxe dados para você a noite toda. E como você disse, contra os dados não há argumentos. Só que eu trago dados, você traz mentiras. O governo Lula é o governo que se faz ao redor da mentira. E ao longo dos últimos anos se fez ao longo da mentira. A principal delas é que vai tirar alguém da pobreza quando na realidade lucra com a miséria do brasileiro. Ó, gente, vamos prestar bastante atenção, que isso aqui é para ninguém mais ter dúvida. Vamos lá que eu vou ler de novo. O nosso advogado aqui parece que não está entendendo. Bolsonaro nessa semana está sendo julgado e os crimes são os seguintes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena de 4 a 8 anos. Golpe de Estado, 4 a 12 anos. Organização criminosa, 3 a 8 anos. Dano qualificado, 6 meses a 3 anos. E deterioração de patrimônio tombado, 1 a 3 anos. Esses são crimes que eles não são geridos, Vilela, pelo interesse meu, do Lula, do PT. São crimes que são estabelecidos pelo Código Penal, que foram julgados em primeira instância, em segunda instância, que vão ser julgados pelo Supremo, em todas as instâncias possíveis, para ele ter aonde recorrer. Um processo legal, um processo devido, coisa que com o Lula não teve. E aí agora vem falar assim, porque não há nada contra Jair. Como não há, gente? Nós temos aqui crimes palpáveis, crimes denunciados, crimes que todo mundo viu e agora serão punidos. É muito simples, então nós temos que acabar com essa narrativa, Vilela, de que não há crime. Há crime e é por isso que está sendo julgado. Não seria julgado se não tivesse cometido os crimes. E aí não adianta mais chorar, a não ser que eles queiram quebrar com as instituições brasileiras, coisa que eles já tentaram, não uma, não duas e não 3 vezes, a ponto de falar. Você quer falar, Rubinho? Mais uma vez, você apoia as decisões jurídicas de Alexandre de Moraes que fazem isso pela institucionalidade? Você concorda com o trabalho dele de forma imparcial? Ou você acha que deveria tirar o ministro Alexandre de Moraes pela atuação dele? O que eu entendo é que quando um juiz, é vítima, ele não pode figurar como julgador no processo. Isso fere o princípio da imparcialidade. E qual crime que era, você lembra? O ministro Alexandre de Moraes figura como vítima no processo. Então, justamente por conta disso... Mas qual processo? Bom, você relatou aqui uma série de processos que estão qual apontados. Aquele do camisa verde e amarela é um dos processos que é apontado, que tinha uma teoria conspiratória maluca ali. Enfim, que queriam matar ele. A questão é muito simples. Que queriam matar ele. E aí compete a ele julgar, caso ele seja vítima, caso exista. O Rubinho tá falando que existe um plano para poder matar. Não estou falando isso. O que eu estou falando é, existe um processo nesse sentido. Se existe um processo nesse sentido, a vítima não pode ser o juiz. Esse é o primeiro fato. E dentro do direito, se a vítima se torna o julgador, naturalmente aquilo invalida o processo. No direito, isso se chama fruto da árvore podre. Então, naturalmente, isso não pode acontecer. É contra a legem. Isso fere, na minha leitura enquanto jurista, o princípio do devido processo legal.